Então vamos lá, vamos iniciar, né, essa aula, esse módulo, entendendo realmente o que é que são dados, quais são os tipos de dados. É muito importante ter esse conhecimento, como eu falei na introdução desse módulo, apesar de pessoas que já têm entendimento sobre o N8N, é importante ter esse conhecimento, porque a gente vai precisar ter esse conhecimento para criar vários fluxos dentro do N8N, não só lá, mas em qualquer outra ferramenta de automação que se trabalhe com dados e que se trabalhe com condições. Então, a gente tem que ter essa ideia, a gente tem que ter noção do que é isso, né? Então, enfim, vamos lá. Eu quero abrir aqui minha lousa para que a gente possa explicar melhor o que é que seriam esses dados, né, esses tipos de dados. Os tipos de dados seriam meio que classificações. Como é que eu posso classificar, como é que eu posso categorizar os dados que eu tenho no meu aplicativo, no meu workflow ali. Então, vamos lá. Nós começamos com o tipo básico, que seria o tipo de string. Esse tipo de dado, né, também é um tipo de dado que eu vou trabalhar só com os tipos de dados que a gente tem no Netuendo, né? Mas a ideia aqui é que entender o que realmente seria cada um. O string é um tipo texto. Então, tudo que for texto, por exemplo, nome, endereço, frase, livro, enfim, tudo que tiver texto, né? A gente vai classificar ele com um texto normal. E a representatividade, por mais que a gente não vá usar diretamente na maioria das vezes no 8N, mas é importante saber, porque, por exemplo, em requisições HTTP, a gente precisa colocar, quando for necessário colocar string, a gente tem que identificar o que é um string. Então, para isso, a identificação de string, a gente coloca aspas. Então, ou aspas simples ou aspas duplas já vai estar identificando que aquilo é um string. E essa representatividade para texto. Depois disso, a gente vai ter o tipo de dado number, que seria os tipos de dados, né, em números. No N8N a gente não tem separação entre tipo inteiro e tipo flutuante, float. O que é que seria esses tipos, né? O tipo inteiro seria só o número, sem casas decimais, e o float seria com casas decimais. Então, tudo que tiver um número e depois da vírgula tiver valores, né, é um float e só o número inteiro. No Enetuin não tem essa separação. Número lá, quando a gente for classificar números vai ser número. Então, a forma de validação do número vai ser sempre assim. Tanto a gente trabalhando com o número inteiro, como com o número com casa decimal. E para atribuir, né, o valor do número, a gente não precisa colocar nada, só escrever o número. Não tem aspas duplas, não tem nada. Né? Um outro tipo de categoria, né, um tipo de número, seria os booleanos. Os booleanos são uma forma de atribuir verdadeiro ou falso. Desculpa, verdadeiro ou falso. Então, assim, a ideia aqui é que a gente consiga entender o verdadeiro como true e o falso como falso. Então, assim, a escrita deles tem que ser sempre assim, não podem ser colocados entre aspas, né? Porque assim eu faço o texto. E eu não consigo, por exemplo, se eu quero verificar se determinada variável, determinado valor é falso, eu não posso colocar em um local a string false e tentar fazer uma validação de Boolean com ele sendo falso. Isso aqui, apesar de dar true, porque string, fazendo essa verificação vai dar false, mas tipo, se eu colocasse aqui, ficar mais fácil, true, e tentasse entender que isso aqui é true, isso aqui vai dar falso, porque eu estou fazendo uma validação de texto com boolean. Então, as minhas validações de boolean tem que ser sempre dessa forma. A minha escrita também tem que ser sempre dessa forma. Entendido isso, a gente passa aqui agora para o outro tipo de dado que a gente tem no 8N, que são os arrays. Os arrays seriam listas. Tipo, eu quero uma lista de mercado. Eu vou no mercado e vou comprar alguns artigos. Então, tipo, vou comprar um feijão,
para arroz, para macarrão, enfim, eu vou ter uma lista de algo, seja de nomes, de produtos, enfim, é uma lista. E isso é um array. É um valor que eu atribuo a uma, por exemplo, uma variável, e essa variável vai conter uma lista de informação. Normalmente a gente atribui um índice de array com colchetes. Aqui no NetWin a gente vai identificar array como um colchete. Pode ser que alguma outra linguagem de programação veja isso diferente, mas no geral, na maioria das linguagens de programação e no N8N, quando a gente for ver os dados, né, vai ser sempre com array, vai ter o seu valor, vai ter vírgula e vai ter a separação lá, né, de cada item. Um outro tipo de dado que a gente tem, que às vezes o pessoal confunde muito com array, são os objects. O tipo de dado object, ele é um tipo de dado que talvez a gente mais vá trabalhar, de forma geral a gente vai trabalhar com todos, né? Mas o object talvez seja o que a gente mais vai ver, porque ele também é um tipo de dado que trabalha no JSON. Então, tudo que a gente vai fazendo ali no end-to-end, em cada saída, né? Em cada output que a gente tem, em cada nó, a gente tem algumas visualizações de tabela, de esquema e vai ter o de JSON. Normalmente é o que a gente mais olha. Então, a estrutura, tanto desses nós que a gente vai estar fazendo, tanto de também requisições HTTP que a gente possa vir a fazer, e nessas requisições a gente precisa enviar dados, a gente tem a possibilidade, ou em alguns casos também, a obrigação, no NetWin facilita, né, mas de enviar dados de object. Isso eu vou entrar mais a fundo quando a gente começar a trabalhar com esses nós, mas eu acho importante ter essa visão, ter esse entendimento, para que quando a gente chegar lá, a gente já tenha uma base do que é aquilo que a gente vai mexer. Então, assim, como é que eu classifico um objeto? Como é que eu escrevo um objeto? Normalmente, a gente vai ver os objetos com chaves. Então, sempre que tiver uma chave, eu inicio um objeto. Um objeto, diferente de um array, ele tem parâmetros. Então, eu posso, por exemplo, algo para ficar fácil. Eu tenho um cadastro de usuários do meu sistema, no meu banco de dados. E eu quero criar um nó para que ele vá no meu banco de dados e retorne um usuário específico, ou então uma lista de usuários que eu tenho no meu sistema. E para isso ele vai trazer algumas atribuições. Ele vai ter o nome da pessoa atribuído ao que é aquilo. Por exemplo, eu tenho um parâmetro name, que ele é o nome do usuário. E aí eu posso ter mais dados. Quando eu coloco uma vírgula, eu indico que tipo, logo abaixo vai ter mais dados, mais parâmetros desse índice. Então, o meu índice aqui é o Everton Lucas, é o meu usuário, e aí eu tenho, nesse usuário, eu tenho um e-mail. Então, esse meu usuário, ele tem um e-mail e e-mail.com, e ele também tem uma senha. Então, vírgula, peço, e aqui eu vou ter uma senha. Quando a gente trabalha com objeto, a gente também tem tem que ter um certo cuidado com os tipos de dados. Todos esses dados que eu coloquei aqui, eu classifiquei eles como string, porque são realmente textos. Na senha, por exemplo, eu não tenho só números, eu também tenho textos, então tem que ser classificado com texto. Agora, digamos que eu estou salvando a idade, do meu usuário. Então, digamos, ele vai ter 58 anos. Aí não coloco entre aspas, né? E também eu vou ter um status, digamos, que esse meu cliente, esse meu usuário, por algum motivo a minha aplicação, ela depende de algum status. Se o status da pessoa for true, por exemplo, é um status ativo. A gente sabe que ele está habilitado a fazer ações na minha aplicação. Porém, se for falso, ele não está ativo. Então, a gente só poderia vir aqui, colocar true ou falso. Também sem aspas, para identificar que é um boolean. Então, assim, tanto para o banco de dados, né, quando a gente tiver esse retorno deles, a classificação vai ser dessa forma.
Então, essa é a introdução de um objeto. O objeto nada mais é do que abrir de chaves e instrução de parâmetros dentro dele. O que mais eu posso fazer dentro de um objeto? Também posso ter listas dentro de um objeto. Por exemplo, vai ser comum a gente ver muito isso em requisições HTTPs que a gente venha a fazer no futuro. Por exemplo, eu vou ter um, um endereço. Eu quero salvar o endereço da pessoa. Eu não quero salvar o endereço, por exemplo, separado de rua, número, bairro. Eu quero ter um campo, um parâmetro, que vai ser chamado address, e que ele vai receber um array, que seria uma lista de informações. Então aqui eu posso abrir um colchetes, fecho o colchetes. Então esse meu parâmetro específico, ele é um array. E aqui dentro dele eu posso colocar valores. Por exemplo, eu posso chegar aqui, colocar o nome da rua e atribuir rua fulano de tal. Posso ter o número, dando vírgula aqui, colocando o number da casa, o bairro, enfim, por aí vai. Colocaria todas as informações aqui. Esse é um exemplo de um objeto. O que é que tem que se ter cuidado? Sempre que finaliza o parâmetro, ele não pode ter vírgula. O último parâmetro de um objeto não tem vírgula. Nesse exemplo específico, o último seria esse colchete, que estaria vinculado aqui ao address. Mas caso não tivesse ele, tivesse só até o status, o meu status true, ou true ou false, não poderia ter vírgula. E aqui eu indico o fim do objeto, né? Algo também que é possível ser feito seria um conjunto, assim como eu fiz um array dentro de um objeto, eu posso ter um array com vários objetos, que normalmente é isso que a gente vê quando tem, por exemplo, uma consulta no banco de dados, e eu estou consultando vários dados. Ele normalmente vai trazer um array de objetos. Então, por exemplo, como é que seria a construção desse array de objetos? Normalmente, eu teria lá um colchetes, para identificar que é um array. Dentro do colchete, eu vou ter as chaves. Dentro das chaves, eu vou ter os meus parâmetros. Que aí eu posso pegar, por exemplo, o mesmo conceito aqui de um usuário. Então, eu posso pegar esse usuário, colocar aqui dentro. Então, eu tenho um objeto, eu tenho um array, que dentro desse array tem objeto. Caso eu queira colocar mais de um objeto, mais de um índice nesse array, basta eu pegar aqui as chaves, né, da vírgula, e aqui eu coloco um outro objeto. Então, aqui nesse exemplo, eu vou ter um array que tem dois usuários. Aqui, por exemplo, João da Silva. Então, eu teria uma consulta aqui, que vai ser algo comum da gente tá vendo no N, que seria esse tipo de dado, né? Um array com vários índices. Vai ser muito também quando a gente tem retorno de API, eles vão vir mais ou menos nessa pegada. Um array com alguns parâmetros, enfim. E essa também segue a estrutura de um JSON, né? O que eu queria passar para vocês era isso. Isso talvez tenha ficado um pouco complexo, um pouco complicado, mas qualquer dúvida que venha a ter, você pode perguntar aí nos campos abaixo do comentário, tirar a sua dúvida. E também não se preocupa se você não entendeu. É importante a gente ter essa introdução a esses tipos de dados, porque a gente vai trabalhar com eles mais na frente. A todas as aulas que a gente vier trabalhar com o nó, por mais que a gente não perceba, a gente vai estar trabalhando com um tipo de dado, né? A gente vai estar fazendo requisições, a gente vai estar fazendo análise de dados, e a gente, de certa forma, vai estar mexendo com isso. Então, vai ser algo que, no avançado curso, a gente vai conseguir entender mais isso aí. Mas ter essa base antes também é importante, para que a gente já vá fazendo e vá entendendo o que a gente está fazendo. Beleza? Então é isso, a gente se vê na próxima aula. Valeu!